Vamos começar esse vídeo com a seguinte pergunta: por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Você já deve ter se perguntado isso quando tudo dá errado na sua vida, quando as coisas não param de piorar e os problemas parecem não ter mais solução. E se eu disser um fato sobre a vida que muda tudo? Esse fato é que nem tudo é sobre você ou está sob seu controle. Hoje, vamos explicar por que você não deve desistir, mesmo que coisas ruins tenham acontecido em sua vida, e por que como você reage a elas determinará seu destino. A vida é imprevisível. A vida sempre tem um jeito de nos surpreender. Geralmente, esperamos que tudo vai dar certo e nunca nos preparamos para coisas ruins ou situações difíceis. Mas, na verdade, a realidade da vida é imprevisível. Não sabemos o que vai acontecer no próximo momento, no ano que vem, ou sequer temos controle do dia de amanhã. Ninguém sabe. Se há 10 anos alguém te dissesse que sua vida estaria assim hoje, você acreditaria? Ou nos últimos 10 anos, você pode dizer com certeza que viveu exatamente como tinha planejado? Quando olhamos para trás, muitas vezes percebemos que nossa vida atual é muito diferente do que imaginávamos. Isso prova o quanto a vida é imprevisível. E nisso tudo, uma das coisas mais difíceis é mantermos nosso barco em equilíbrio diante de uma tempestade. O estoicismo defende que devemos aceitar essa incerteza como algo natural. Não podemos controlar a imprevisibilidade da vida ou impedir que algumas coisas deem errado. Apesar de às vezes acreditarmos que temos esse poder, na realidade, não controlamos o mundo ao nosso redor. O que podemos controlar é como reagimos a esses eventos. Ser forte não significa esperar o pior, mas estar preparado para enfrentar qualquer situação com calma e coragem. Os estoicos entendiam a transitoriedade da vida e conheciam o desafio de manter o equilíbrio em meio às dificuldades. Quando a vida muda rapidamente e nossos planos que foram cuidadosamente traçados se desfazem em um piscar de olhos, pode ser frustrante e bem difícil de lidar. Mas uma coisa que podemos controlar é como reagimos a essas mudanças. Em vez de nos deixarmos levar pela ansiedade ou pela decepção, podemos escolher responder com calma e pensar claramente sobre os próximos passos. Focar nas coisas que podemos controlar, como nossas ações e como nos sentimos por dentro, nos dá poder sobre nossas respostas emocionais. Assim, mesmo quando as coisas não saem como esperado, temos a opção de ficar desesperados ou de mudar nossa maneira de pensar para encontrar soluções. Essa atitude nos ajuda a manter a saúde mental em tempos turbulentos e também nos torna capazes de navegar pelas tempestades da vida com mais confiança e resiliência. A vida ganha sentido quando nós damos um sentido a ela. Não devemos esperar que a vida nos diga qual é o seu significado. Nós que devemos responder a essa pergunta. Em vez de perguntar, devemos encontrar nossas próprias respostas. E aqui em nosso canal, você pode encontrar algumas dessas respostas, então se inscreva, curta esse vídeo e ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Mude seu modo de pensar. Todos nós podemos nos sentir tristes. Isso faz parte do que significa ser humano. Não há como escapar disso. Muitas vezes tentamos ignorar ou esconder nossas emoções quando elas são dolorosas, como se isso pudesse nos proteger de algum jeito. Mas fingir que não estamos tristes ou que não fomos afetados por algo só complica nossa capacidade de lidar com esses sentimentos. Em vez de enfrentar a dor, acabamos buscando formas de anestesiar ou negar o que sentimos, o que não nos ajuda a resolver o problema de verdade. É quando fazemos uma compra inocente só para nos sentirmos felizes e menos frustrados, ou quando bebemos um pouco a mais para relaxar, ou quando jogamos algumas horas seguidas, ou ficamos vendo pornografia ou no celular, só porque hoje não queremos pensar nos problemas. O estoicismo, uma filosofia antiga, nos ensina uma maneira diferente, que tem tudo a ver com a compreensão do que está sob nosso controle e o que não está. Os estoicos acreditam que não podemos controlar quando uma emoção surge, mas podemos escolher como lidar com elas. Quando uma emoção surge, como a tristeza, podemos observá-la sem nos criticar, tentar escondê-la ou buscar qualquer tipo de fuga. Isso significa reconhecer a emoção, aceitá-la e entender que ela é passageira. Essa maneira de lidar com as emoções
nos permite enfrentar a vida com mais tranquilidade e resiliência, aprendendo com cada experiência, sem sermos dominados por nossos sentimentos. Outra tendência da nossa mente é focar mais nos problemas e nas coisas ruins, principalmente quando passamos por momentos difíceis. Isso pode fazer com que a gente fique preso em lembranças ruins e lamentando o que já passou. Esse hábito de pensar no negativo pode ser difícil de quebrar, mas é possível mudar. Para combater essa tendência, é importante tentar reconhecer e valorizar os aspectos positivos da vida. Quando sua cabeça está fervendo de problemas, é fácil esquecer, mas existem inúmeros motivos para sermos gratos. Cada minuto que você utiliza pensando nos pontos negativos, remoendo esses aspectos, é um minuto que você ignorou um lado positivo da sua vida. Quando você começa a reconhecer de forma consciente as coisas boas da sua vida, isso te ajuda a equilibrar essa tendência de pensarmos só no negativo e melhora seu estado emocional. Um dos erros comuns que cometemos é enxergar um problema como se fosse tudo o que temos na vida, em vez de apenas uma parte da nossa vida. Imagina que você tenha cometido um erro grave no trabalho e por isso corre o risco de ser mandado embora. A situação é delicada, mas você ainda tem sua casa, sua família, seus hobbies fora do trabalho. Ou seja, você tem uma vida e uma identidade fora do horário comercial. E ainda, caso você perca o emprego, tem possibilidade de conseguir um novo trabalho. Não é toda a sua vida que está indo para o ralo. Mas, se você tem uma visão distorcida sobre seus problemas e as dificuldades que enfrenta na vida, você acaba se sentindo definido por elas. Independente do que aconteça, é importante lembrar que alguns desses problemas são apenas situações que você está enfrentando, não são toda a sua vida. Para realmente sair desse ciclo negativo, precisamos não só focar nas coisas boas da nossa vida, mas também ver o que está indo bem na vida dos outros. Isso ajuda a tirar o nosso foco do negativo e colocar no positivo. Mudando a forma como vemos as coisas, podemos transformar nossa visão para uma perspectiva mais otimista e alegre. O estoicismo foi inventado para que as pessoas consigam lidar com seus sentimentos e emoções diretamente, em vez de tentarmos reprimir, fugir ou esconder o que sentimos. Isso é muito útil, porque todos nós passamos por momentos difíceis, e saber como lidar com nossos sentimentos pode tornar essas fases da vida mais suportáveis. E tem tudo a ver com nos colocar em sintonia com o que podemos controlar e o que não podemos controlar. Muitas vezes, nos preocupamos com coisas que não podemos mudar, como o comportamento de alguém ou qualquer situação que aconteça de surpresa. Não conseguimos controlar o que acontece em nossas vidas, como problemas de saúde, catástrofes naturais ou dificuldades, mas podemos controlar como responderemos a esses problemas. E nesse sentido, você tem controle absoluto sobre como reage em sua vida. Aprender a escolher nossas reações é a grande lição do estoicismo. Você pode lidar, seja com o que for, de uma forma mais calma e racional, em vez de reagir de forma negativa, dramática ou sem pensar. Você crescerá com o que passar. Se a gente coloca a mão no fogo e queima, a gente não coloca de novo. Aprendemos a não repetir o erro e crescemos a partir da nossa experiência. Agora pense em algumas situações da sua vida que foram difíceis na época, mas que agora você reconhece que se não tivessem acontecido, você não teria aprendido, você não teria crescido. Um colega de trabalho que você confiou demais e acabou puxando seu tapete depois. Um cartão de crédito que você emprestou, a pessoa não pagou e você acabou com uma dívida. Um relacionamento que você cedeu demais e no fim acabou perdendo sua essência. Um investimento que você fez sem ler e acabou perdendo dinheiro. Essas experiências, embora difíceis, provavelmente trouxeram lições valiosas que ajudaram a moldar quem você é hoje. Isso te fez crescer. Muitas vezes pensamos que o sucesso é o melhor professor, mas na verdade é o fracasso que nos oferece as lições mais profundas. Quando você falha, você é forçado a olhar de perto o processo, a rever suas ações, decisões, como você reage na vida. Isso te obriga a parar e pensar sobre você mesmo. Te ajuda a entender melhor onde você está e em que você pode agir diferente daqui para frente. Fracassar não é agradável. Falhar pode doer, não é bonito, e quase ninguém vê ou considera o fracasso como algo positivo.
mas esses momentos são cruciais para desenvolver resiliência e adaptabilidade. A vida não é feita apenas de sucesso. Cedo ou tarde nós vamos ter prejuízo em algo. E nessa hora podemos focar no que temos controle, nosso crescimento pessoal. Cada falha é uma oportunidade de olhar para dentro de você, conseguir identificar em que você pode melhorar e transformar dor em crescimento. Se você adota uma atitude humilde, você consegue fazer isso. O sucesso é algo subjetivo e difere de pessoa para pessoa, assim como a felicidade. Mas o fracasso é o mesmo, reconhecido universalmente como a incapacidade de não conseguir reagir, não saber como lidar com a tragédia, fatalidade ou infortúnio que acontecem em nossas vidas. O fracasso pode acontecer em diferentes áreas da sua vida, mas ele é sempre o mesmo: não conseguir. Embora o sucesso traga alegria, o fracasso ensina lições valiosas e proporciona experiências únicas. Existe uma capacidade de adaptação que apenas o erro pode oferecer. Se abraçarmos nossos erros como parte do aprendizado, poderemos crescer de maneira mais completa e eficiente. No entanto, muitas vezes coisas ruins podem acontecer e não serem causadas por nossas próprias ações. A vida não segue sempre um caminho justo ou previsível. Problemas podem aparecer sem qualquer motivo, e nem sempre é possível compreender o porquê. Mesmo assim, esses momentos difíceis podem nos ensinar muito. Esperar que a vida seja sempre justa pode nos deixar exaustos e frustrados, pois na realidade, ela muitas vezes não é. Acidentes acontecem e injustiças são cometidas, independente do que fazemos ou deixamos de fazer. Reconhecer isso não significa desistir, mas sim aceitar que nem tudo está sob nosso controle. Em vez de desperdiçar energia buscando justificativas para cada adversidade, podemos escolher aprender com essas experiências. Cada dificuldade, por mais injusta que pareça, nos dá a chance de crescer e de desenvolver nossa capacidade de enfrentar problemas. A forma como reagimos aos desafios e problemas que a vida nos apresenta pode determinar nosso crescimento pessoal, e esse crescimento, por sua vez, acaba moldando nosso destino. Comente como você reage quando algo ruim te acontece. A forma como reage pode ajudar outras pessoas que assistem esse vídeo. A vida é injusta. Acreditamos ser pessoas boas e, por isso, muitas vezes esperamos que só coisas boas aconteçam com a gente. No entanto, isso pode levar a frustrações porque a vida tem seu próprio caminho e não se baseia em como nos vemos. A realidade é que a vida não faz distinções, não importa se você é bom, se você é ruim, se você é bem-sucedido, se você tem muitos seguidores nas redes sociais ou se está em ótimas condições financeiras. Ela é imparcial e indiferente, trazendo desafios e alegrias para todos, sem exceção. A vida é como um livro cheio de capítulos variados, alguns alegres, outros tristes e muitos cheios de drama e emoção. Cada capítulo acrescenta algo único à história maior da nossa vida. Cada capítulo constrói quem você é. Quando você pega um livro para ler, você vai encontrar alguns capítulos tristes ou difíceis. Se decidir parar de ler, fechar o livro e desistir, perderá a chance de ver o que acontece depois e de aprender as lições que só a história completa tem a oferecer. Da mesma forma, na vida, se nos concentrarmos exclusivamente nos momentos difíceis, corremos o risco de sermos consumidos por eles. Em vez disso, devemos continuar a jornada e enfrentar cada desafio como uma parte do processo maior de nossas vidas. É por isso que os estoicos diziam que se você se concentrar na dor, você vai começar a sofrer, mas se você se concentrar na lição, você começará a crescer. Muitas vezes olhamos para o lado e vemos coisas boas acontecendo com pessoas ruins e coisas ruins acontecendo com pessoas boas, sem qualquer tipo de explicação. Quando pensamos dessa forma, ignoramos o sentido da vida, onde existe um significado maior. Quando entendemos nossa perspectiva na vida, compreendemos que o que nos acontece coopera para algo maior, mesmo que à primeira vista elas parecem muito ruins e difíceis de suportar. Existe um livro que fala sobre isso, escrito pelo filósofo Viktor Frankl, chamado Em Busca de Sentido. Ele era judeu e passou por um campo de concentração. No livro, ele conta como conseguiu encontrar um sentido para viver, mesmo nas circunstâncias mais terríveis. Ele mostra como essa busca por um significado ajudou não só a ele, mas também a outros a sobreviverem,
e a manter a esperança e a força para continuar. Muitas pessoas que entraram com ele não sobreviveram, e lá dentro ele testemunhou cenas muito difíceis, como pessoas com tanta fome que perdiam o controle, tendo surtos de raiva e completamente sem esperança pela vida. Mas ele também viu algo incrível. Mesmo nessas condições terríveis, algumas pessoas ainda dividiam o pouco alimento que recebiam, guardando um pedaço de pão com quem precisava mais. Mesmo quase morrendo de fome, tinha gente que era capaz de ser generoso, e com isso encontraram um sentido maior para a vida, mesmo quando tudo parecia perdido. Eles não reclamavam ou ficavam xingando. Em vez disso, olhavam à sua volta e tentavam encontrar o benefício de cada situação. Coisas ruins acontecem com todos, só pessoas boas sofrem injustiças. Sempre é possível encontrarmos um sentido. Como o próprio Viktor Frankl disse, o sentido da vida é dar sentido à vida. Se concentre na lição. Busque aprendizado em todas as experiências, especialmente nos problemas. Ao invés de se deixar levar por frustrações ou arrependimentos, focar na lição que cada situação pode ensinar te permite extrair valor até mesmo dos desafios mais difíceis. Pensar dessa forma quando o circo está pegando fogo na nossa vida não é fácil. Isso requer que você mude sua perspectiva e comece a encarar cada situação como uma chance de crescimento pessoal. Não significa que você vai ignorar suas emoções ou negar a realidade, mas que você vai aprender a pensar além do problema, além do azar da situação, além do "nossa, tinha que ser comigo". Cada problema tem uma oportunidade de crescimento. Em cada situação podemos nos concentrar na dor e causar mais sofrimento com isso, ou podemos nos concentrar na lição e aprender com a experiência. Isso nos fortalece. Ao priorizar o aprendizado, o peso das dificuldades se torna mais leve. Você ganha clareza mental, consegue enxergar cada situação com mais precisão e pode discernir com clareza o que está sob seu controle e o que não está. Quando uma situação não pode ser mudada, somos desafiados a mudar a nós mesmos. Quando entramos em uma empresa que o processo não está certo, o ambiente parece não combinar com a gente. Quando estamos em um relacionamento estagnado, onde nada muda. Quando temos os mesmos problemas, seja com nosso peso ou de conseguir controlar nossas emoções, de quando éramos adolescentes. Quando enfrentamos os mesmos problemas financeiros de quando começamos a trabalhar e ganhar dinheiro. Existem momentos na vida que não somos capazes de mudar uma situação, porque muitos fatores estão fora do nosso controle, como no exemplo do trabalho. A política da empresa já está engessada e dificilmente algo mudará dentro desse sistema. Mesmo que você esteja certo, facilitará o processo. Nessas horas, tentar mudar a situação só nos causará dor e estresse. A verdadeira mudança deve começar de dentro para fora. Em vez de focar no que não controlamos, podemos mudar o que controlamos. E isso é um convite para olharmos internamente, reconhecermos nossas próprias limitações e trabalharmos para superá-las. Você não pode mudar a política de uma empresa, mas pode mudar seu currículo e escolher para quem trabalhar. Você não tem controle sobre os preços do arroz e dos produtos no supermercado, mas pode ganhar mais e facilitar sua vida financeira. Você não pode mudar a pessoa que você se relaciona, independentemente de quantos vídeos você compartilhe. Ninguém muda ninguém. Mas você pode mudar a você mesmo e começar a estabelecer limites do que você realmente pode tolerar em um relacionamento. Você pode começar a construir seu valor, independentemente da situação, dos problemas que você está enfrentando. Você pode escolher se concentrar na lição e no significado maior. Mudar a nós mesmos não significa abandonar nossa essência, mas sim evoluir e adaptar como pensamos e agimos. Isso pode significar aprender novas habilidades, ajustar nossas expectativas ou adotar uma nova postura diante dos desafios. Essas mudanças nos ajudam a lidar melhor com o presente e nos dão referências para futuras dificuldades. Quando não podemos mudar o que acontece ao nosso redor, a mudança interna se torna essencial. Comece se adaptando e isso te levará a descobrir novas possibilidades e soluções que antes você nem sonhava existir. Ao aceitar o desafio de nos transformarmos, encontramos a paz e a eficiência necessárias para lidar com qualquer situação. Isso reflete a verdadeira adaptabilidade humana.
a capacidade de mudar por dentro para lidar melhor com o mundo ao nosso redor. Com o estoicismo aprendemos ferramentas mentais que nos ajudam a melhorar a nós mesmos, e isso não é especificamente para uma pessoa ou outra, é para todos que desejam viver o seu melhor. Para todos que desejam progredir e saber lidar melhor com o mundo à sua volta. Esta é a regra para você sempre se lembrar. Quando algo ruim acontecer e te deixar amargo, não diga que azar, mas sim que sorte ter a força e garra para enfrentar isso. E, por ter chegado até o final desse vídeo, com certeza você é uma dessas pessoas que buscam crescimento. Então comente, eu sou. Agora faça com que esse conhecimento chegue a mais pessoas deixando seu like e compartilhando com um amigo que precisa. Obrigado por assistir.